Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar o Aleph do Jorge Luis Borges, uma das coletâneas de contos mais importantes do grande escritor argentino e, por que não dizer, uma das maiores coletâneas de contos da história da literatura. O Aleph, ao lado de Ficções, do Borges, é um de seus principais livros. O Borges foi, sobretudo, um escritor da forma breve, ou seja, de contos, de ensaios, de poemas. Ele nunca escreveu um romance, por exemplo. Isso se deve a uma série de circunstâncias, entre as quais o seu problema de saúde, que foi lhe apagando a visão ao longo dos anos até levá-lo à cegueira. Mas existem outros fatores mais abstratos para que ele possa ter cultivado a forma breve. Eu me refiro a eles num outro vídeo que fiz, comentando um livro em que a grande escritora e crítica Beatriz Sarlo analisa a obra do Borges. Vou deixar a referência aqui embaixo e aqui em cima. E o Aleph surge em 1949, ele sofre o acréscimo de 4 contos em 1952, enquanto que Ficções é de 1944, o primeiro livro de contos do Borges, A História Universal da Infâmia, de 1935, e desde 1923 o Borges já vinha publicando e publicando muito, mas poemas e ensaios. Aqui em O Aleph nós temos 17 contos. 17 contos que serão muito representativos dos principais interesses do Borges, aos quais eu vou aludir na sequência do vídeo. Este é um vídeo no qual eu não vou analisar conto por conto, até porque é um vídeo voltado a quem ainda não leu o livro e, portanto, eu vou evitar a todo custo dar spoilers para vocês. Mas quem quiser, e eu sugiro fortemente, fazer uma leitura acompanhada de todos esses contos, lá no meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, há uma série de 6 vídeos dedicados aos 17 contos deste livro. No primeiro vídeo nós analisamos os 2 primeiros contos e nos 5 subsequentes, 3 contos cada vídeo. Cada vídeo tem uma média de 20 a 30 minutos, portanto é bem extenso, é um material muito rico e que, por certo, vai ser um guia de leitura muito eficiente para você que deseja se iniciar em Borges. Vou deixar as referências aqui embaixo na descrição do vídeo, a fim de que você possa saber como participar do clube, o que você vai ter como retribuição, sabendo desde já, no entanto, que uma das retribuições é o acesso a essa série de vídeos sobre o Aleph. É preciso ter em vista, quando a gente pensa no Jorge Luis Borges, que além de ser um escritor da forma breve, ele não foi apenas esse escritor de contos com os quais nós estamos mais habituados. O Borges escreveu primeiro muita poesia, ao fim da vida ele também voltou a escrever muita poesia, ele escreveu muitos ensaios, e a sua obra é sobremaneira fragmentária, no sentido de que o Borges, por exemplo, dava valor literário a gêneros que não são necessariamente literários nas mãos de outros escritores, como o da entrevista. Então, existem inúmeras entrevistas significativas dadas pelo Borges e depois reproduzidas em livros e com certo valor literário. Existem várias colaborações do Borges com outros escritores, a principal delas com Bioy Casares, inclusive está saindo agora no Brasil uma reunião dessas colaborações, mas não só, com vários outros escritores e escritoras também. De tal modo que a obra do Borges é muito vasta, muito fragmentária e, igualmente, muito rica. E o Borges, para além de ser o escritor cerebral e cosmopolita ao qual nós estamos acostumados, ele era também um escritor que partia do ambiente em torno, ou seja, da Argentina, da realidade do seu país, para criar a sua literatura. Aquele vídeo sobre o livro da Beatriz Sarlo ressalta isso muito bem. E o seu biógrafo, o Edwin Williamson, ele vai localizar esses 2 grandes temas do Borges justamente na sua herança familiar. Por quê? Porque o Borges não vinha de uma família comum. Ele vinha de uma família cujos antepassados estiveram estreitamente envolvidos com a vida cívica e militar da Argentina, com passagens decisivas, seja da independência, seja de fatos políticos que vieram depois.
E havia, principalmente da parte da família da mãe, a dona Leonor de Acevedo, uma forte pressão para que o Borges honrasse essa tradição gloriosa e heróica da família. Mas do lado do pai, família na qual também existia um pouco disso, havia a sua avó inglesa e nisso um elemento menos espanhol, mais estrangeiro e protestante inglês, e também um pendor intelectual maior. É a biblioteca do pai que o constitui sobretudo. O pai também escrevia, existem livros do pai que são publicados. Então o Borges ele se desenvolve nessa dicotomia do passado heróico, glorioso, bravo, e do intelectual que fica ali na sua torre de marfim sem maiores envolvimentos com a realidade mais suja do dia a dia. E nos livros e nos contos dele a gente vai encontrar muito disso. A gente vai encontrar esse intelectualismo, esse cerebralismo, mas vai também encontrar passagens da vida da Argentina, dos pampas, dos gauchos, destes homens bravos que se batiam em duelos, que faziam emboscadas uns para os outros. Isso vai aparecer na literatura do Borges e vai aparecer aqui em O Aleph. E os dois contos que abrem este livro são muito representativos disso. Em O Imortal, a gente tem toda uma fantasia metafísica e literária do Borges em torno da noção de imortalidade, das suas consequências para o ser humano e da sua relação com a própria literatura e com um exemplo paradigmático da literatura que é Homero. Já em O Morto, a gente tem a história do Otálora, que é um jovem que vivia nos arrabaldes de Buenos Aires, este ambiente de fronteira da cidade, que é a fronteira entre a cidade cosmopolita e o campo gaúcho primitivo da Argentina. É um espaço muito importante para o Borges. Este Benjamin Otálora sai de lá, ele se envolve num bando ali responsável por contrabandos, ele tem a veleidade de querer assumir o comando deste bando mediante a usurpação do comando do cara que estava lá em cima, e aí há uma série de desdobramentos. Mas é sobretudo um conto de coragem, um conto de gauchos, que se vive naquela imensidão dos pampas, a cavalo. Portanto, um conto muito argentino, representativo dessa herança nacional que era muito cara ao Borges também. Que nesses contos é preciso dizer que algumas constantes se repetirão. E à medida que vocês forem lendo esses contos, isso vai se tornar muito nítido. Nem é preciso que eu diga isso. Mas sabendo disso, vocês vão prestar ainda mais atenção. O Borges ele tem a visão do mundo como sendo um grande livro. Há inclusive uma menção aqui num conto, A Escrita de Deus, de que os elementos da criação, como por exemplo as montanhas, os rios ou as manchas na pele de um jaguar, seriam formas de Deus escrever. E portanto ali seria possível realizar uma leitura e uma interpretação. Este é um exemplo, mas de um modo maior, mais abstrato e em outros desdobramentos, o Borges vê o mundo como um grande livro e enxerga a realidade em termos livrescos. Por conta disso, o Borges tem um interesse muito grande pela Cabala, e a Cabala aparece vez ou outra aqui nesses contos e acredito que em vários outros de outros livros. Por quê? Porque basicamente, resumindo assim de forma grosseira o que seja a Cabala, existe uma noção na Cabala de que aquelas escrituras sagradas judaicas são a palavra de Deus, mas a palavra de Deus num sentido muito próprio, ou seja, a palavra de Deus mesmo. Nenhuma letra, nenhuma ordem de palavras, nenhuma sequência, nenhuma ideia contida está ali por acaso. Tudo encerra uma possibilidade de significado. Portanto, essa mística que é a Cabala vai se dedicar a ir descobrindo esses vários significados, alguns mais óbvios, outros menos óbvios. E talvez ali no fundo, dentre os significados menos óbvios, esteja a chave para a própria criação do mundo, para a mente de Deus. Ou seja, é um livro que encerra inúmeras possibilidades e encerra também um poder sobre o mundo. Borges também, além da Cabala, se interessa por várias místicas e várias teologias. Mas ele não busca essas místicas nem essas teologias
como um crente. O Borges não é propriamente um crente. Ele busca pelo interesse intrínseco que essas tradições encerram como sistemas de pensamento, como visões de mundo, como também possibilidades de leitura do mundo. Eu já me referi à Cabala, mas existe aqui também a mística sufi dos muçulmanos em Ozahir. Existe o budismo aludido em A Escrita de Deus, e por aí vai. Um elemento importantíssimo para esses contos também e para a literatura do Borges em geral é a arquitetura. O Borges é um exímio construtor de imagens, de cenas e de ambientes. E ele faz muito isso através da arquitetura. A arquitetura, ela serve para simbolizar coisas, mas ela serve também para moldar o indivíduo. Porque, de fato, a arquitetura nos molda, existem estudos sobre isso e o Borges presta muita atenção nesse aspecto. O Imortal, por exemplo, é um conto em que a arquitetura vai ter um papel preponderante. A Casa de Asterion, que envolve o labirinto, e o labirinto é uma constante para o Borges, também vai causar no protagonista do conto todo um modo de viver, uma visão de mundo, uma contenção, uma determinação de vida. Em A Escrita de Deus, a prisão na qual o personagem está encerrado vai ter um papel preponderante. Em Aben Hakan, o Bukhari, morto em seu labirinto, a arquitetura é toda uma indicação de como se deve ler o conto, e nesse caso eu adianto, em se encarar a própria literatura policial. Os Dois Reis e os Dois Labirintos. Nem precisa dizer que a arquitetura, e no caso aqui também a paisagem, são extremamente importantes. Em A Espera, a arquitetura também tem um papel no que diz respeito à fuga, ao esconderijo. Em O Homem no Umbral, a arquitetura também é uma arquitetura orientalizante e que leva à relativização das coisas em geral. Por fim, em O Aleph, a arquitetura tem um quê de dantesco e de descida aos abismos, que também é extremamente importante. Uma outra nota que você percebe lendo esses contos é o grande interesse do Borges pelas culturas que ao longo dos séculos se desenvolveram na bacia do Mediterrâneo, na bacia do Mar Mediterrâneo, seja ali na Espanha, seja no norte da África, seja ali mais no Oriente, partindo para Israel, Palestina, Síria, mundo dos babilônios, dos persas, dos árabes, todo aquele cosmos ali está muito presente nesses contos. Em O Imortal a gente tem uma história que se desenvolve sobretudo no norte da África. Em Os Teólogos, eu acredito também, salvo engano, que a coisa se passa ali à beira do Mediterrâneo, não muito longe, naquela cristandade que está indissociada do Mediterrâneo. A Casa de Asterion, nem precisa dizer, se passa ali nas ilhas da Grécia. A Busca de Averroes se passa na Espanha do tempo dos árabes, e é um dos meus contos favoritos. Aben Hakan, o Bukhari, morto em seu labirinto, tem alusões ao norte da África. Do mesmo modo, Os Dois Reis e os Dois Labirintos, a Babilônia e a Arábia. Ao passo que O Homem no Umbral não se passa na bacia do Mediterrâneo, se passa na Índia, mas reproduz um pouco do clima orientalizante que a gente associa, por exemplo, à Palestina, ao Egito e à Arábia. Borges especula o tempo todo nesses contos a respeito das noções de infinito, de imortalidade, de todo, de partes, de divisão entre sujeito e objeto. São as chamadas fantasias metafísicas do Borges. Também existe muito a questão da transmissão do conhecimento e das vicissitudes que podem acontecer nessa transmissão, do quanto elas podem levar a enganos homéricos, digamos assim. Dois contos que eu acho muito representativos disso: Os Teólogos e A Busca de Averroes. A Busca de Averroes vai tratar de um aspecto da tradução da poética de Aristóteles que é muito interessante, o Borges desenvolve ele muito bem. E acreditem,
Todos esses temas mais cerebrais que estão presentes em O Aleph, eles são desenvolvidos de uma forma muito orgânica. Não é um longo ensaio, um ensaio que é erudito e chato. O Borges faz as suas discussões filosóficas, digamos assim, de um modo geral, de uma forma literária, com base em movimento, em ação, em cenários, em ambiente, em personagens interessantes, em psicologia de personagens. É algo orgânico, não é algo postiço. Daí a sua literatura ser tão potente. Existe também uma questão psicológica aqui. Existem contos, 2 sobretudo, que exploram muito o funcionamento da mentalidade de determinados personagens. Emma Zuns é um conto que vai fazer isso, e Deutsche Häkchen também, em relação a um nazista. Ali, o Borges procura especular como seria a mente e a autojustificativa de um nazista que está convicto das suas decisões e ações, que não pretende acobertá-las com outras explicações, com uma desculpa de que não sabia o que estava acontecendo. Ele está convicto e vai explicar os motivos da sua convicção. Aqui também há muito de policial, principalmente em alguns contos. O Borges, ele prezava muito a literatura policial, assim como prezava a literatura de aventura e a literatura fantástica, porque ele acreditava que é mais verossímil as literaturas desse modo engendradas do que a literatura realista. Porque a literatura realista, ela pretende ser um espelho da realidade. Só que na medida em que dentro da realidade nós não conhecemos todas as relações de causa e efeito, a literatura realista, ela cai nessa falácia do espelhamento e ela se torna inverossímil, ela não forma um círculo completo de verossimilhança, porque não é possível estabelecer exatamente todas as relações de causa e efeito. Na literatura policial, de aventura e fantástica, na medida em que há uma intervenção criativa maior, uma desnecessidade de prestar homenagem à realidade, é possível engendrar um mundo perfeito, em que há relações de causa e efeito perfeitas, e assim uma perfeita verossimilhança. E é desse tipo de literatura que o Borges gosta sobretudo. Daí, por exemplo, quando ele diz que determinados livros de aventura, como por exemplo os livros do Kipling, do Mowgli, são um dos seus favoritos, ele não está sendo assim irreverente. É porque ele de fato enxergava ali um valor que talvez em obras famosas do realismo, sei lá, Madame Bovary, não existiria. Dentro deste livro aqui, Aben Hakan Bokhari, Morto em Seu Labirinto, é uma aula inteira sobre literatura policial, mas de uma forma muito orgânica, em que as qualificações dos personagens e o ambiente no qual a história é narrada são a chave de leitura. Por fim, eu acho válido mencionar que o Edwin Williamson, nessa biografia aqui, vai fazer toda uma leitura psicanalítica da vida do Borges e, com isso, da sua literatura. Isso às vezes cansa, mas em outras ocasiões é bem interessante. E aqui, em relação ao Aleph, o Edwin Williamson vai associar várias vezes a escrita e os temas dos contos com as vicissitudes da vida amorosa do Borges. Porque o Borges teve, a princípio, uma primeira experiência sexual traumática na Suíça que teria sido determinante para sua relação com as mulheres dali em diante. De modo que ele vivia uns amores platônicos, tentava se relacionar com algumas moças, mas assim, tudo sempre muito tenso e acabando em frustração. E isso teria marcado a escrita de vários desses contos que vocês vão notar, muitas vezes são dedicados a algumas moças, a algumas mulheres. Então vale fazer essa referência, porque por trás do cerebralismo aqui de O Aleph, o Edwin Williamson, por exemplo, identifica desilusão amorosa ou esperança amorosa, e por aí vai. Quanto aos meus contos favoritos, todos os contos aqui são bons. Não dá para dizer que exista um conto assim ruim. Mas eu amo particularmente O Imortal. Eu gosto bastante do motivo de História do Guerreiro e da Cativa. Eu acho um conto muito bem engendrado. Emma Zuns, para mim, é um dos contos mais fenomenais pela forma orgânica com que o Borges consegue propor temas
muito abstratos e muito interessantes. A Busca de Averroes, para mim, tem uma das melhores construções de ambiente. E o Borges prestando atenção em aspectos, por exemplo, da transmissão do conhecimento, que só alguém genial como ele poderia se atentar para isso. Então é uma alegria poder partilhar desse tipo de insight. A Escrita do Deus também, para mim, é um conto genial, em que há uma fusão entre arquitetura e visão de mundo, cosmologia incríveis. A Ben Hakan Bokari, Morto em Seu Labirinto, foi um conto que, a princípio, eu não colocaria entre os meus favoritos, mas depois, estudando ele para fazer o vídeo lá para o clube, nossa, eu cheguei a alguns insights e percebi determinados aspectos que eu não tinha percebido antes e que me mostraram a genialidade do Borges. Seriam esses: O Imortal, História do Guerreiro e da Cativa, Emma Zuns, A Busca de Averroes, A Escrita do Deus e a Ben Hakan Bokari, Morto em Seu Labirinto. Eu acho muito importante não só ter essa biografia aqui como apoio, não para ler a biografia como um todo, mas para ir pesquisando os contos no índice remissivo e lendo os respectivos trechos, como também fazer algumas pesquisas pontuais aqui em Borges Babilônico, que é um dicionário de termos borgianos. Eu não amo este livro, não. Eu acho que ele poderia ser bem melhor. Eu não concordo com certas escolhas que eles trazem aqui, com a extensão e profundidade de determinados verbetes, mas em algumas ocasiões ele é válido, ele é interessante. Eu indico, sobretudo, o Como Ler Borges, né, daquela coleção da Globo, cujo e-book está de graça, vou deixar o link aqui embaixo, e o livro da Beatriz Sarli, sobre o qual eu comentei no vídeo, Borges, o escritor na periferia. Aquele livro te abre a mente de um modo para a escrita do Borges, como nenhum outro abriu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se animado a ler Borges. Lembrem, lá no clube existe essa série de 6 vídeos que será ali uma mão na roda para começar a ler Borges acompanhado. Espero que vocês gostem dessa série, que vocês a acessem, se tornem membros do clube. Deixem um like se gostaram do vídeo, deixem nos comentários se já leram ou pretendem ler o Aleph, quais foram as interpretações que fizeram. Se não são inscritos no canal, se inscrevam e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!